pequeno, mas cheio de histórias. Ande sem ânsia devagar. Olha para o sol, como se fosse um velho amigo. Pega o paletó e mexe lentamente. Pronto! Agora eu estou prontinho para contar histórias para vocês. Bom, eu sou conhecido como Anderson. Sem alegria, o Anderson sem amigo, o Anderson sem amor. Mas eu encontrei uma maneira de existir contando histórias. E hoje eu vou contar as minhas histórias para vocês. E presta atenção, porque cada história é um pedacinho de mim. Todo mundo meio grandão, desengonçava, e foi aí que eu tive a ideia de escrever o Patinho Feio. Era uma vez, numa fazenda, uma pata que chocava os seus olhos no ninho. Até que um dia nasceu um patinho. Nasceram dois patinhos. Nasceram três patinhos, todos patinhos amarelinhos, fofinhos, lindinhos. Só faltou um ovo. Um ovo nascer. Era o ovo maior. Até que um dia, o ovo quebrou e saiu do ovo um pato estranho, grande, desengonçado, cinza. E todo mundo achou ele diferente dos outros patinhos. Eram todos amarelinhos, pequenininhos, ele era grande, desengonçado, e todo mundo falava: olha lá o patinho feio, olha lá o patinho feio. Ei, papetinha! E ele só queria brincar com os outros. Ele pedia para brincar, para nadar com os outros, e ninguém queria brincar com ele. Mandava ele embora. Aí ele ficou triste. Ficou triste e resolveu ir embora da fazenda. Passou pelo curral, passou pelo pomar, e ninguém nem perguntou o que queria. Até que ele chegou num lago, lindo, e começou a nadar nesse lago. Só que estava fazendo tanto frio, que o lago congelou. Ele não conseguiu mais nadar, e ele foi se proteger atrás de uns galhos de árvore e tal, para se proteger do frio. E ficou ali até adormecer. E no frio. E quando ele acordou, crianças, já tinha chegado a primavera. E na primavera, o lago tinha descongelado. E nele tinham vários cisnes. Tipo esse aqui, olha. Vocês viram? Não é bonito? Tinham vários cisnes no lago. Aí o patinho, que se achava feio, olhou para os cisnes e falou:
perceberam? Então, ele olhou para o lado, viu o seu reflexo, olhou para o cisne, olhou para o lado, olhou para o cisne, e percebeu que na verdade ele não era um patinho feio. Ele era igual àquele cisne que estava nadando. Ele não era um patinho feio, crianças. Ele era um cisne lindo, 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 lindo. A próxima história. A pequena sereia. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, tanto uma coisa. Agora a pequena sereia, eu tive uma ideia de escrever, porque a gente às vezes quer tanto uma coisa, que faz tudo para conseguir. E foi assim com a pequena sereia. Preste atenção. No fundo do mar havia uma jovem sereia, uma pequena sereia. Ela sonhava em conhecer o mundo dos humanos, porque ela morava no fundo do mar. No dia do seu aniversário, desobedecendo as ordens do pai, ela foi até a superfície e viu um navio grandão, e nele tinha um príncipe muito bonito. A sereia ficou encantada com aquele príncipe. E aí chegou uma tempestade. O príncipe e começou a se afogar. E a sereiazinha pegou, salvou o príncipe e colocou ele na beira do mar, nas praias. E ficou escondidinha, esperando ele abrir os olhos. O príncipe abriu os olhos e a sereia ficou encantada por ele, se apaixonou perdidamente. Aí voltou para o mar, para o mundo onde ele morava, mas não conseguia esquecer o príncipe. Era muito amor, era muita paixão. Aí ela resolveu fazer um acordo com a bruxa do mar. Ela fez um acordo com a bruxa do mar. Ela trocou a sua bela voz por pernas. Porque sereia não tem pernas, você sabe? Vocês sabem, né? A sereia tem cauda. Ela trocou a voz dela por pernas e foi até o príncipe. O príncipe, o amor da vida dela. Chegou lá, o príncipe reconheceu a sereia que mudou a sua vida, que conseguiu salvar a sua vida. Ele sorriu para ela, mas se apaixonou por outra menina. O príncipe sorriu para ela, mas casou com outra. Essa história não tem final feliz. A sereiazinha ficou tão triste, que virou espuma no mar. Vocês conhecem espuma no mar? Aquela que vem com a onda. A próxima história. O soldadinho de chumbo. Na vida a gente conhece pessoas que parecem fortes por fora, mas por dentro tem um coraçãozinho bem sensível, bem delicado. Foi assim que eu tive a ideia de escrever O Soldadinho de Chumbo. Numa estante de um menino haviam 25 soldadinhos, um igualzinho ao outro, só um que era diferente de todos. Sabe por quê? Porque ele não tinha uma perna. Era um soldadinho de chumbo de uma perna só. E um dia, esse soldadinho de chumbo olhou para a
estante da sua frente e viu uma bela bailarina. E ele se apaixonou pela bailarina, sabe por quê? Porque ela também estava numa perna só e não a ele. E achou ela parecida, muito parecida com ele. Ele se apaixonou por ela e ela se apaixonou por ele. Mas um dia, uma ventania teve um povo pela janela e o soldadinho caiu em cima de um barco de papel, foi levado de uma correnteza, ficou preso no túnel escuro, até que foi engolido por um peixe. Foi engolido por um peixe gigante. Mas essas coisas não existiam. O peixe foi pescado, foi levado para o mercado que era do lado da casa do menino. O pai do menino comprou o peixe, abriu o peixe na cozinha e encontrou o soldadinho junto dentro do peixe. E colocou ele de volta lá na estante junto com os outros soldadinhos. O soldadinho ficou tão feliz, porque ele viu a bailarina. E a bailarina também viu o soldadinho de novo. Eles acharam que nunca mais iam se ver. Aí o menino, o dono do soldadinho, ouvia um namorado. Aí o que ele fez? Pegou o soldadinho de jogo e colocou no fogo para ver se ele tinha. Aí a bailarina ficou tanta pena do soldadinho, que ela era apaixonada por ele também, desmaiou e caiu no fogo do soldadinho. Essa história também não é tão feliz, mas eles ficaram juntos, crianças. Eles ficaram juntos pela eternidade. Eles viraram história. E no dia seguinte, só se encontrou um coraçãozinho delicado, um coraçãozinho enxuto, um solzinho. Do lado de um pedacinho de vestido na bailarina. Vamos para a última história. O Rosimão e o Imperador. Às vezes a música salva a gente. E é por isso que eu escrevi essa história, o Rosimão e o Imperador. Prestem atenção. Na China, o imperador ouviu falar de um Rosimão que foi o mais bonito do mundo. Mandou buscar o Rosimão. Os empregados do imperador foram lá, encontraram o Rosimão e trouxeram o Rosimão no palácio. Viu? Eles trouxeram o Rosimão no palácio para o imperador ouvir cantar. Aí o Rosimão olhou para o imperador, gostou dele, achou o imperador simpático e resolveu cantar uma música linda, vinda do fundo do coração. Aí um dia, deram para o imperador um outro Rosimão, um Rosimão mecânico, uma máquina. Era muito bonito, era feito de ouro, tinha brilhantes, diamantes, mas cantando, olha. Eu prefiro o Rosimão de verdade. Mas as pessoas do palácio ficaram encantadas com a aparência do Rosimão de ouro e deixaram o Rosimão de verdade de lado. O Rosimão ficou tão triste e resolveu ir viver a sua vida em outros cantos. Aí o tempo passou, o Rosimão, que o mecânico quebrou, o imperador ficou muito doente e o reino todo ficou muito triste. E o Rosimão de verdade, sabendo disso e sendo muito bonzinho, resolveu voltar
Ele chegou e o imperador deitado, doente, e cantou uma música no fundo do seu coração. E a música era tão bonita que o imperador melhorou e o reino todo ficou feliz novamente. Olha. Cantar uma música do coração é uma delas. Bom, agora vocês já me conheceram mais um pouquinho. Além do Anderson, agora vocês conhecem o Anderson como história. A gente nasce gente e um dia a gente vira histórias. Eu nasci gente há 150 anos e virei história há 220 anos. Ali o Anderson e suas histórias. Olha lá o Anderson e suas histórias. Todo mundo diz, olha. E suas histórias. Anderson e suas histórias. Patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Integração Metropolitana e do edital integrativo. Tá bom? Muito obrigado.